Se tem uma coisa que a gente sabe que tem que fazer na vida é trabalhar, é aquela coisa, né? Nasce, cresce, fica bobo, casa, trabalha e vai pra lá. Só que é engraçado a gente pensar que o trabalho nem sempre foi da mesma forma que é hoje, nem tem o mesmo motivo e nem o mesmo status que tem hoje em dia. No início da humanidade, o trabalho ele era totalmente diferente. Ele era muito mais para subsistência. A pessoa trabalhava para poder sustentar ele e outras pessoas que viviam com ele, a tribo, a família, o conjunto. E isso só muda com um evento que mudou a história da humanidade entre 10 mil e 12 mil anos atrás, que foi a agricultura. A partir disso, o pessoal plantava as coisas, mas tinha o excedente, o que eles não precisavam comer, né, na hora. Então não era todo mundo que precisava plantar. Então o que esse povo vai fazer? Essas pessoas vão ter outras ocupações. Aí nascem os guerreiros, os sacerdotes, os artesãos. Mas, por exemplo, no Egito Antigo, o trabalho era meio que quase uma coisa do Estado. O Estado fazia com que você trabalhasse e também uma coisa mais religiosa. Era uma obrigação em que as pessoas eram pagas com pão e cerveja, que eles chamavam de ração, né? E as pessoas também tinham um modelo de trabalho diferente. Por quê? Tinha os agricultores, né? Mas quando o rio Nilo enchia e não dava para plantar nada, as pessoas que trabalhavam, e não só os escravizados, também trabalhavam nas pirâmides, nas construções faraônicas. Já a coisa vai mudando de figura na Grécia e na Roma antiga, porque o trabalho braçal era visto como um negócio meio... Esse povo que trabalha braçalmente, nossa senhora, o negócio tá aqui, ó, na cuca, aqui que está o verdadeiro valor. Então o trabalho braçal era feito só pelos escravizados. Tanto é que a palavra trabalho vem daí, do latim de tripalium, que basicamente eram 3 pedaços de madeira assim que eram usados como uma tortura. Ou seja, o seu CLT tem o nome certo. O ruim é ter que trabalhar. Mas até esse momento ninguém tinha essa ideia de vender a força de trabalho por um valor de alguma coisa. Isso só aconteceu no final do feudalismo, lá da Idade Média. Porque antigamente o senhor feudal dava as terras lá para você trabalhar, produzir, né? E ficava meio a meio ali, tudo certo. Era muita gente, muita terra. Mas com a peste bubônica, 1/3 da população europeia foi pro saco. O que acontece? Muita terra, pouca gente. Então o pessoal falou assim, eu não sei se eu quero trabalhar, o que você me dá para fazer esse negócio aí? Foi aí que eles começaram a cobrar por um serviço. E no século XVIII e no século XIX, você deve saber que teve a Revolução Industrial. Aí é fábrica mesmo. Só que as pessoas perdem o meio de trabalho, ou seja, a terra, para só vender a força de trabalho. O que você quer que eu faça? Como é que eu opero nessa fábrica aqui? Esse é o início da história, mas se você soubesse o que mudou de 1900 até hoje, você ia ver que deu muito trabalho. É engraçado a gente pensar em 1900, e eu não sei se eu sou velho o suficiente, porque 1900, a gente entendendo um pouco da história, não parece ser tão longe assim, sabe? Se você parar pra pensar, 12 anos antes de 1900, a escravidão foi abolida no Brasil. Você tá entendendo o nível assim? A transição não tem tanto tempo assim não. E no início do trabalho, no início do século XX, era bem diferente do que é hoje, assim, mais ou menos, nós demos uma volta. Porque nessa época, a fábrica começou a virar o grande divisor de águas no mercado de trabalho. Tinha outros tipos de emprego? Tinha. Tinha o pessoal que trabalhava na lavoura, que fazia, né, plantações? Tinha. Mas a grande novidade foi a fábrica. Claro que isso teve um início com a Revolução Industrial, né, que o pessoal deixou de fazer o negócio meio na mão para começar a colocar isso numa fábrica, mas a vida para quem trabalhava na fábrica era muito difícil. As jornadas de trabalho eram de 12 a 16 horas por dia, de segunda a sábado. E o domingo, ele era meio que feito só para você descansar, e muita gente falava que era para ir para a igreja. Mas será que o povo ia para a igreja mesmo? Com esse tanto de dia? Eu acho difícil, né? Nem Deus ia fazer, não, gente, fica em casa, não precisa fazer isso não, você tá doido. As condições de moradia também não eram das melhores, né? Porque você sabe que teve muito imigrante, por exemplo, aqui no Brasil. Tanto imigrante de outras partes do país, né, que eram migrantes, e os imigrantes que vieram de fora do país. Essas pessoas normalmente moravam em cortiços, e um cômodo cabia de 10 a 12 pessoas. Ou seja, não dava nem para você descansar muito bem para voltar para suas
horas e horas de jornada de trabalho. Mas só que olha como que era curioso esse trabalho na fábrica. O patrão, muitas das vezes, só queria o resultado. Vamos supor que a fábrica faz lá copo de vidro. E ele falava assim, ó, eu quero copo de vidro. Como que você vai fazer esse copo de vidro? Eu não sei, sabe? Você se vira para fazer esse negócio. E falava, cada um vai fazer um copo de vidro. Aí o pessoal fala assim, bom, então tá, como é que você faz o copo? Eu faço assim. Menino, nossa. Eles começavam a fazer de vários métodos. Não tinha padrão, não tinha um jeito de fazer. O próprio patrão não sabia fazer nada. Ou seja, era tudo muito arcaico e muito trabalhoso e com muito desperdício. As condições não sendo tão boas, né? Era complicado de trabalhar assim. E é legal que desde essa época a gente já sabe como é que é enrolar no trabalho, porque eles perceberam que quanto mais rápido eles faziam o trabalho deles, mais trabalho caía no colo deles. Ou seja, a produção também não era aquelas coisas, porque os trabalhadores falavam assim, eu não vou fazer o trem rápido para eu receber mais trabalho, eu vou aqui ficar enrolando. Demorava, nossa, que copo que eu tenho que listrar aqui, ó. Outros trabalhos famosos dessa época incluíam mineiros de carvão, telefonistas e telegrafistas, porque estava chegando a tecnologia de comunicação. Mas o engraçado é que um dos trabalhos mais chiques da época era ferroviário, você trabalhar na companhia de trens. Todo mundo tem um parente que falava assim, ele trabalhava na ferroviária, e era uma coisa legal, né? Por isso, tinha uniforme, era organizado, totalmente diferente das fábricas. Então, isso se tornou o trabalho mais requintado da época. Mas 1910... Em 1910 você pode começar a dar um culpado por tanto que você trabalha hoje, que é o Frederick Winslow Taylor, que em 1911 resolveu lançar um livro, falando sobre algumas coisas do trabalho, que é o princípio da administração científica. Quem que é esse cara? Então, ele era um engenheiro de chão de fábrica mesmo, que manjava do riscado. Só que ele também queria fazer com que o trabalhador ou o trabalho tivesse um método científico. Mas método científico? Como assim? Bom, se o cara tá lá fazendo um copo, lembra o exemplo do copo? Ele tá fazendo um copo aqui. Se ele pula para lá para pegar o vidro, aí ele vem para cá para esquentar no forno, aí vai lá no outro galpão para não sei o que, e tá perdendo um tempo danado. Ele queria fazer o seguinte, ele pegava as pessoas, observava como elas faziam, cronometrava as ações e fazia o jeito mais otimizado possível da pessoa entregar as coisas. O trabalho não deveria ser mais feito por intuição, mas sim por ciência. E uma das frases famosas dele foi, abre aspas, não lhe é solicitado que pense, há outras pessoas pagas para pensar. Basicamente, ele transformou o trabalhador num robô de carne. Ele defendia que alguém tinha que pensar como ia ser feito o processo e eles tinham só que executar sem perguntar nada. Assim, é uma ideia assim interessante, né? O problema é que ela era muito cruel, chegando ao ponto de, em 1912, ele ser chamado pelo Congresso dos Estados Unidos para dar umas explicações. Assim, mas por que o seu método é tão cruel? Porque o que ele fazia? Ele escreveu esse livro, ele ia às empresas dar uma consultoria. Ele era como se fosse o Jacan do Pesadelo na Cozinha, só que da improdutividade da empresa. Era um consultor. Você é vergonha da profissão! Mas os métodos dele é porque, por exemplo, ele já chegou a escrever também, abre aspas, que para um homem carregar um ferro gusa, é um tipo de ferro, o homem precisava ser tão estúpido e fleumático que se assemelhasse a um boi. Vai você também, né? Pelo amor de Deus, o que é isso? Olha os seus modos, Sr. Winslow Taylor. E ele também criou o termo homo econômicos. O que significa isso? Bom, ele achava que a única motivação de alguém para trabalhar era a bufunfa, o dinheiro, né? E assim, ele não está errado, né? Porque é verdade, a gente precisa. Mas ele pôs uma solução para isso. Ele pagava por produtividade, com bônus. Mas caso a meta não fosse alcançada, que a meta era bem grande, também era tipo assim, ou não acontecia nada, ou era demissão. Ele defendia isso aí. Então ficou mais produtivo? Sim, com certeza. Acelerou bastante o processo. Mas também o pessoal ficou mais desgostoso, né? O trabalho que já não era aquelas coisas começou a ficar triste. Só fazer a mesma coisa toda hora. Era uma boa teoria, né? Várias empresas fizeram isso de alguma forma, mas até que chega 1913 e o Henry Ford olha esse negócio e tem uma ideia. Ele falou assim, isso aqui é até interessante, você até é um menino bom, mas está faltando um negócio na sua cabeça. Porque é o seguinte, eu vi um matador lá nos Estados Unidos que é o seguinte, tinha um boi lá que ficava pendurado, cada um chegava lá com a faca e tirava um pedaço. E se eu transformasse esse processo numa esteira? Em vez do trabalhador ir andar, ficar virando, é uma esteira que vem e ele fica lá
lá só apertando um parafuso. Sabe aquela crítica do Tempos Modernos, aquele filme do Chaplin, de 1936? É desse negócio aí, mais pra frente, né? Pra você ter uma ideia de como é que isso foi revolucionário, que o Ford, né, o dono da empresa Ford de carro lá, ficou muito famoso, só que uma carcaça de carro demorava 12 horas para ficar pronta naquela época. Com esse método da esteira, da linha de produção, agora demorava 93 minutos. Cada um cuidava de uma função. Foi uma grande revolução na produtividade, mas ele também começou a fazer várias coisas que até hoje vigoram. Exemplo, ele fez a mudança social do trabalhador, ou seja, ele dobrou o salário dos trabalhadores naquela época. Passou de $2,50 para $5 por hora. Olha só, um homem, que menino bonzinho. Esse moço é muito bom, né? Mas ele tinha estratégias por trás disso. Primeiro, com isso, as pessoas ficavam felizes. E isso acabou com a rotatividade na empresa. As pessoas não saíam mais da empresa, que elas queriam ficar lá, porque se a pessoa saísse, ele tinha que ensinar para outra pessoa e atrapalhava a produtividade, saía caro. E segundo, ele praticamente foi o pai da classe média. Porque pensa comigo, se o cara tá lá fazendo um carro, mas ele não tem dinheiro para comprar o carro, ele vai perder dinheiro, né? Ou seja, ele tava dando poder de compra para eles comprarem as coisas que eles mesmos produziam. Assim nasceu o comportamento aí da classe média, né? Você sabe que até hoje a gente faz isso. O miserável é um gênio! E claro, tinha coisas muito estranhas também. Ele criou como se fosse um agente secreto que ficava nos lugares para ver se as pessoas estavam se comportando bem, as pessoas que trabalhavam na empresa, porque senão elas eram demitidas por justa causa fora do trabalho. Olha, que é isso? Cuida, parecendo vida de jogador de futebol, que não vai fazer mais nada, né? Henry Ford, nós temos que conversar, mas pior que continua. Em 1920 tem uma grande transição, até por causa desse sistema. Porque a gente fala do Ford e tal, porque esse sistema mudou tudo. Todo mundo queria usar esse tal Fordismo que ia melhorar todas as coisas. Sempre que existe um método, o pessoal quer copiar para poder se beneficiar disso, né? Então, em 1910, que as coisas eram meio arcaicas, todas movidas a cavalo, tinha cheiro de cocô de cavalo pelas ruas, agora era mudado pelo cheiro de óleo que emana dos carros de Henry Ford. E você sabia que a sua folga remunerada de sábado e domingo, que quem tem, né, vem dessa época? Henry Ford em 1926. Mas ele ia querer que a gente tivesse a folga sábado e domingo? Por quê? Tinha motivo para isso, porque as pessoas tinham que ter um tempo, né, viver as suas vidas para criar a necessidade de consumo e poder comprar as coisas. Ele estava pensando mais uma vez em como ele ia vender mais, porque se a pessoa estava o dia inteiro na fábrica, ela não ia pensar em sair com a família, passear, ou seja, eles têm que ser humanos para poder consumir como animais. Essa frase é minha, tá? Ele não falou isso não. Essa aí foi a minha conclusão. Foi nessa década também que os escritórios começaram a aparecer, e com dois trabalhos principais: as datilógrafas, que muitas vezes tinham que ser mulheres, que tem mais atenção, né? Eles faziam isso, e as telefonistas, pelo mesmo motivo, mais atenção. A comunicação estava começando a se desenvolver e os escritórios começaram a nascer. Mas é engraçado que tinha umas cláusulas assim muito estranhas para o trabalho. Por exemplo, quando a mulher era empregada no escritório, se ela se casasse, eles demitiam ela. Por quê? Porque, teoricamente, o marido tinha que prover o sustento para ela. Então, se ela tivesse no emprego e casada, ela estava tirando a vaga de outra mulher solteira. Então, eles tinham que substituir as coisas, né? E também era uma época da lei seca nos Estados Unidos. Se você fosse pego bebendo na rua, você também justa causa. Nossa senhora, o que é isso? Cadê a sextinha-feira? Sextou. Mas na década de 30, para a gente falar de emprego, fica complicado, porque você deve saber que teve o grande crash da Bolsa de 29. E a gente fica pensando às vezes que, mas isso foi lá nos Estados Unidos e tal, isso não tem muito a ver com a gente, mas tem, porque os Estados Unidos compravam muitas coisas de muita gente. Se eles não têm dinheiro, como é que eles vão fazer? Seguinte, 25% da população dos Estados Unidos ficou sem emprego durante essa época, durante a década de 30. E é engraçado como é que a ideia do emprego mudou de figura, porque antigamente
antigamente era, é um negócio que eu faço para ganhar dinheiro e subir na vida, né? Mas agora o emprego era como se fosse uma bênção que eles não tinham, sabe? Virou uma coisa meio até religiosa. E é aí que o governo dos Estados Unidos propõe um modelo: eu vou salvar a economia, eu vou fazer o New Deal. Mas por quê? É como se fosse um novo negócio. Eles começaram a pensar que seria muito perigoso as pessoas ficarem sem emprego, porque você pode pensar que não, mas raciocina comigo aqui. O emprego, ele é um indicador social muito grande. Quando as pessoas estão sem emprego, é um dos grandes indicadores que eles querem mudança no país. E normalmente, quando uma nação fica sem emprego, o diabinho atenta e é aí que explodem novos regimes. Ou seja, regimes fascistas, nazistas nasceram por causa disso. Falta de emprego ou população revoltosa. Os Estados Unidos não podia deixar isso acontecer, então eles fizeram o quê? Colocaram um monte de obra para fazer. Nossa, o governo vai fazer um tanto de obra e contratava essas pessoas para elas poderem trabalhar. Isso é um cenário dos Estados Unidos que também esbarra aqui no Brasil. Por quê? Nessa época no Brasil, o principal motor econômico era a venda de café. E quem que comprava café pra caramba? Os Estados Unidos. Mas vocês não estão com dinheiro para comprar, como é que eles vão comprar o café? Então vários barões do café começaram a quebrar aqui no Brasil. O pessoal sem emprego e nada, pimba, Revolução de 1930, Getúlio Vargas no poder. E é em 1930 que Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho, que a gente bem conhece, que estava pavimentando para as regras que vinham no próximo momento. E que nem eu te falei que eles têm muito medo do regime, né? É aí que o capitalismo começa a se virar para assim, gente do céu, se a gente não der algumas coisas para esse povo, eles vão se voltar contra nós. Aí veio salário mínimo, seguro-desemprego, previdência, redução de jornada para 44 a 40 horas semanais, mas não é porque são bonzinhos não, tá? É só porque eles queriam manter o regime e você na linha. Mas você bem sabe que a década de 40 foi uma década de guerra e isso foi predominante também para o trabalho. Por quê? Assim, ganhar a guerra dá trabalho, mas não é disso que eu tô querendo dizer. A gente pensa que só tem a coisa do soldado, de ir lá pro front para batalhar, mas a verdade é que para ele batalhar, ele precisa de munição, preparação, equipamentos e tudo isso quem vai garantir é a indústria do país. Ou seja, as fábricas dos países tinham que ser mais rápidas do que do inimigo, porque senão eles não iam ter a vantagem tática. No caso da Alemanha, por exemplo, o trabalho agora era militarizado, era obrigatório. E nos Estados Unidos, como tinha acabado a crise por causa do New Deal, se você não estava com uma arma na mão, você tinha que estar com uma marreta. E era isso, todo mundo trabalhando. E foi aí que veio uma figura muito importante na história, que é a Rosie de Riveter. Você lembra daquela mulher fazendo assim, ó? We can do it! Ou a gente pode fazer esse trem aí, se fosse em Minas Gerais? Foi a partir desse momento que o governo americano viu que os homens foram para a guerra, né? E as mulheres iam ter que fazer os trabalhos pesados. E fizeram campanhas para isso, incentivando. E elas foram. Fizeram. Só que aí que tem aquele negócio, né? Elas fizeram, gostaram, para voltar atrás agora não tem mais jeito, né? Foi uma caixa de Pandora que se abriu e dificilmente ia fechar. Foi também aqui, por causa da guerra e da inteligência, etc., que o trabalho inteligente ficou mais valoroso do que o trabalho braçal. Que nem aconteceu lá na Grécia, na Roma Antiga, aqui é como se fosse uma reciclagem desse conceito. E aqui no Brasil, em 1943, foi lançada a CLT, a nossa famosa carteira de trabalho, que basicamente juntava um tanto de regras e benefícios para o trabalhador, né? Mas assim, não era muito bem isso que eles estavam querendo não, né? Era mais para tirar um poder dos sindicatos que ficavam assim, eu quero isso para minha classe e tal, e dar um cala-boquinha, assim, aham, gente, aqui ó, fiz um negócio, você fica quieto agora, pelo amor de Deus, para eu fazer o negócio aqui. Diz que era pro pessoal trabalhar, esquecer esse trem de sindicato e avançar o país, né? Mas não sei se daí foi isso que aconteceu. Aí a gente tem que esperar mais tarde para ver. Se os anos 40 foram de guerra, os anos 50 foram mais de apaziguar estabilidade, principalmente nos empregos. Sabe aquele negócio do sonho americano, o American Dream, que é oh my God, eu quero uma casa, um carro e ficar de boa, fazer churrasco com minha esposa que está ali cozinhando para mim? É isso aí que estava rolando. Só que algumas coisas mudaram. Por exemplo, nesse momento, quem era o herói da história não era o soldado, não era o artesão mais, esse não era o emprego da moda. O emprego da moda agora era o executivo.
Tanto é que agora o paletó, o chapéu, a gravata começaram a ser sinal de status. Assim, olha que executivo chique, ó, emprego dos sonhos. E é aqui que as empresas começaram a cuidar das pessoas. Mas de que forma? Elas começavam a dar empregos muito longos. Se você fosse para uma empresa, aquelas empresas maiores, agora você tinha plano de carreira, você podia ficar lá até se aposentar um monte de tempo. Por quê? Porque para eles era mais interessante, porque se você ficasse mudando de emprego, era ruim, né? Porque tinha que treinar gente nova, e treinar gente nova sempre é prejuízo. E meio que para instalar isso na cabeça do pessoal, começou a ser vista a ideia de que pessoas que pulam de emprego em emprego são mal faladas. Você pulou de emprego em emprego, isso aqui deve ser ruim de serviço, né? Nossa senhora, fica pulando de emprego em emprego, ninguém gosta dele. E que foi uma coisa que acontece até hoje, né? A gente meio que fica com essa ideia. E as mulheres que não queriam mais ser enjauladas também não conseguiram exatamente o que elas queriam, mas começaram a trabalhar como apoio para os homens brilharem, tipo secretária, comissária de bordo, esses empregos que deixam com que uma pessoa, que no caso seria sempre o homem, brilhasse, recebesse os louros da vitória. Já que no Brasil a industrialização estava a todo vapor. Na década de 50, Juscelino Kubitschek fez aquele programa dos 50 anos em 5 e várias empresas, principalmente de carros e etc, começaram a vir aqui para o Brasil, vindo para o Brasil, gerando empregos. E uma coisa que gerou muito emprego também foi o maior canteiro de obras da história da humanidade, a construção de Brasília. Foi nessa época, inclusive, que alguns trabalhos dos mais famosos e importantes do Brasil surgiram. O trabalho do pedreiro. Pedreiro para construir os negócios, precisava de muita gente para construir, né? Foi aí que foi um grande rebuliço nesse mercado. E até hoje eu estou esperando um pedreiro para começar a obra aqui, porque pedreiro é difícil de achar um bom, né? E quando acha, não tem horário. Se nos anos 50 era padrão de gente de terno e tal, aquela almofadinha, a vida perfeita, o emprego longevo pra caramba, nos anos 60 o negócio começou a ser quebrado. Inclusive é um paralelo muito bom com hoje em dia. Presta atenção. O Peter Drucker criou o termo trabalhador do conhecimento. Porque agora com a computação que estava vindo, aquela corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, a empresa não estava valorizando só a pessoa do trabalho intelectual, mas sim o resolvedor de problema. Aquele que caiu aquele abacaxi na mão, ele descasca e entrega assim, você quer que embala para viagem? Foi aí que algumas habilidades ficaram muito valorizadas no trabalho. Por exemplo, a criatividade e o brainstorming, ou seja, aquelas reuniões para um tanto de gente, falam um tanto de absurdos e falam assim, essa ideia até que é boa, eu vou roubar para mim. Mas a gente conhece os anos 60 pelo movimento hippie, né? O faça amor, não faça guerra, né? Cry. Eu acho que é dos anos 70 isso aqui, mas vocês entenderam? Movimento de Woodstock, as pessoas lá livres, com aquelas roupas, né? E paz, irmão. Com esse movimento hippie e também os movimentos estudantis que principalmente aconteceram na França, eles pensaram, trabalhar para quê? Pra que eu vou querer trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar comprando coisa? O mundo é um mundo tão bonito, um mundo livre. Eu não quero trabalhar, eu quero propósito. Que nem a gente tem vendo a geração Z, é mais ou menos isso. Eles começaram a questionar tudo, de falar assim, não quero trabalhar e etc. E por um certo motivo que é muito interessante. Por que eles fariam isso? Por que a geração anterior ficava doida para trabalhar, que é, oh meu Deus, e a próxima, não quero sei o quê? Por causa da pirâmide de Maslow. Você já ouviu falar nisso? Bom, é um negócio que a gente estudou na escola, mas basicamente é uma pirâmide que fala. Na base da pirâmide estão as coisas essenciais, por exemplo, comer, dormir, vestir e tal. Se você tem isso aqui, aí você acende na pirâmide, aí você começa a querer a coisa de cima. Cada vez que você vai tendo mais conforto, você vai querendo mais o supérfluo. Por exemplo, alguém que está passando necessidade com um telhado furado, não vai querer comprar um iPhone. Assim, pelo menos não deveria, né? Mas acontece. E esse pessoal dos anos 60 nasceu em berço esplêndido, com os pais lá gerando conforto, estabilidade no emprego. Eles não passaram dificuldade que os pais deles passaram, por exemplo, na guerra, na quebra da bolsa. Então, o que acontece? Eu não conheço isso aqui, pra que eu vou ter que trabalhar? Mas o mundo depois bate, né? Ele bate assim, ó, né? Tem, igual um episódio do Chaves. Do seu tamanho. Já no Brasil, em 1963, foi criado o FGTS, o Fundo de Garantia, que todo mundo sabe que tem, mas não sabe como é que usa, né? É porque, basicamente, né, quando você termina o seu emprego, você pode tirar esse fundo, né? É um negócio assim. Mas engraçado, né? Ficar depositando dinheiro, porque eles iam fazer isso de bonzinho.
não é bem assim. É porque nessa época no Brasil tinha uma lei que se o empregado tivesse lá há 10 anos no emprego, depois você ia ter um trabalho danado pra demitir ele, só se fosse um negócio assim, crime, sabe? Apareceu no Linha Direta, no Cidade Alerta, sei lá. Porque senão você não podia demitir ele, você ficava preso, o salário dele aumentando, e aí o pessoal, meu Deus, mas como assim? As empresas que tinham chegado aqui nos anos 50, que eu te contei, falavam assim, mas como assim, eu não posso demitir o pessoal? Então o pessoal fazia o seguinte, ó, quando chegava 9 anos, eles demitiam o pessoal, entendeu? E isso era ruim, né? A pessoa perdia um empregado, o empregado perdia o emprego, o governo então pensou em fazer um negócio, ó, em vez de vocês ficarem empregados para sempre aqui, não quero que vocês façam isso, eu vou fazer a empresa depositar todo mês um dinheirinho lá e quando você perder o emprego, você pode resgatar esse dinheiro. Aí eles falaram assim, não, mas eu prefiro a estabilidade. Mas na hora de ser contratado, você podia, por exemplo, escolher, ou você faz a estabilidade ou o negócio do FGTS. Eles não contratavam quem escolhia a estabilidade, né? Eles não são bobos. E o governo também, que não é bobo nem nada, o dinheiro que era depositado e ficava lá parado, que você só podia resgatar com uma condição específica, eles usavam esse dinheiro para fazer coisas no Brasil, por exemplo. Habitação, programas sociais. Eu duvido que eles deviam fazer isso, mas assim, no plano, eles faziam. Sei. Mas está na hora de acabar com Henry Ford. Nos anos 70, o negócio que já estava lá com Baiá, nos anos 60, né, já começa a dar uma engrossada. Por quê? Sempre que a gente tem um tempo de estabilidade, claro que vem uma crise. Isso é cíclico. E nos anos 70 teve a crise energética e principalmente a crise do petróleo. Você lembra do Henry Ford? Fazia carro pra caramba, nossa senhora. Mas o Henry Ford era o seguinte, ó, ele fazia um tanto de carro e depois é marketing pra você vender. Eu acho que até a frase dele, né? Se eu pudesse investir em uma coisa, eu investiria em marketing. Gente, tem que vender esses carros, ó, tô fazendo carro pra caramba, vocês têm que vender esse negócio aqui. Quando a gasolina apertou e ficou 4 vezes mais cara, ele falou assim, agora, né, F, porque o pessoal não consegue comprar carro, como é que eu vou fazer esse negócio? E várias empresas estavam nesse modelo do Henry Ford, pensaram assim, ih, meu Deus, agora que nós vamos pro cano também. Várias empresas começaram a quebrar, mas a solução veio do Oriente. Com a Toyota, o toyotismo, que você vai perceber que é o modelo de trabalho que a gente usa até hoje e para um grande número de trabalhos. Quase todos. O Taiichi Ohno montou alguns sistemas da seguinte forma. O primeiro deles era o Just in Time. Vamos supor, o Henry Ford fazia carro pra caramba e tentava vender. Ele já pensava o seguinte, eles que compram, aí eu vou fazendo por demanda aqui, ó. Vou comprando, eu vou fazendo, aí a gente consegue escalar. Ou seja, isso evitava bastante do desperdício, né? E tipo, sem demanda, não precisa fazer. Sabe aquele negócio da esteira que não para? A esteira do Ford não parava. Se o negócio estava lá mal acabado, não sei o que, não, passa que depois a gente vê. Lá não, parou a esteira. Todo mundo podia parar essa esteira, porque ó, isso aqui tá errado, tem que fazer assim, assim, assado, consertar, e aí a qualidade aumentou muito. As máquinas do Henry Ford só faziam um carro e falavam, eles podem escolher qualquer modelo que eles queiram, desde que seja um carro preto. Tudo bem. As máquinas no toyotismo agora tinham diversificação, vários modelos podiam ser feitos. E o mais importante da história, o trabalhador agora não era só um apertador de parafusos, ele era uma pessoa que podia opinar no processo, que tinha que entender o processo e que tinha que viver esse processo. Por um lado é muito bom, né? Dá muita importância pro negócio, mas por outro lado também isso dá uma canseira, nossa senhora. Foi aí que veio o tal do conceito de equipe de trabalho, sabe? O meu time de marketing, o meu time de não sei o que o pessoal tanto adora falar, o conceito veio daí. E teve um time que foi pro buraco também, que era o time das calculistas, porque uma única invenção tecnológica, a calculadora de bolso, acabou com as pessoas que faziam conta na mão. Tinha pessoas que faziam isso e esse emprego foi pro saco. Mas preparem suas ombreiras porque os anos 80 vem aí. É engraçado como é que os anos 80 vai explicar muito sobre o trabalho no Brasil e principalmente sobre o que a gente escuta sobre São Paulo. São Paulo, porque sempre tem aquela ideia do Faria Limer, você já ouviu falar nesse termo? Que é a pessoa que trabalha numa famosa avenida lá, que é várias empresas gigantescas, importantes, as pessoas de cardigan, dando seus patinetes, oh, come on, meu time. Pois é, os anos 80 foram os anos dos Yuppie, que eram basicamente os jovens que
davam tudo pelo trabalho. O trabalho dignifica o homem. Se eu não estou trabalhando, eu não estou sendo uma pessoa boa. Se eu não estou trabalhando, eu não mereço isso. O trabalho dignifica tudo. Eu sou workaholic, eu trabalho 14, 16 horas por dia. Isso é bom. O trabalho nessa época começa a virar prova de força, de resiliência, sabe? E além disso, a marca é tudo. As pessoas começam a se preocupar com as marcas que estão vestindo, com o que ela parece ser, com o status do trabalho. O trabalho começa a virar o status, como essa pessoa se apresenta para o mundo. É aqui. E isso foi uma tendência global. Eu brinquei de São Paulo porque aconteceu bastante aqui também. E tem tantas coisas que explicam isso, porque aqui no Brasil a gente estava vivendo uma crise, né, de hiperinflação. E é bem aqui que começa o trabalho informal no Brasil. Aquela correria do dia a dia para você fazer um bico aqui, um negócio ali, vender tal coisa, virar ambulante, começou aqui. Mas as mulheres ainda procuravam se colocar no mercado de trabalho e agora adotavam o power dressing. O que é isso? Você já viu as mulheres de ombreira no trabalho? É porque supostamente as mulheres pareceriam mais imponentes com aqueles ombros altos e exageravam bastante nas ombreiras, né? Para impor respeito. Elas começaram a ter cargos mais importantes e precisavam desse artifício. Coisa que todo mundo precisava também. O motor de trabalho dos anos 80, dos grandes escritórios, os milhares de escritórios que agora surgiram, era a máquina de fax, que era um jeito fácil de você enviar e receber documentos, notas e etc. Aos anos 90, né? Aqui a gente já tinha nascido para poder trabalhar, mas trabalhar de uma forma diferente. Porque se nos anos 80 a gente tinha o fax, nos anos 90 começou o www. O e-mail começou a ser usado como a mensagem eletrônica para poder se comunicar com os outros trabalhadores, para fazer os serviços. Claro que muito modesto ainda, né? E também foi a época da coleira digital. Como assim coleira digital? Porque você pensa, quando você trabalhava antigamente, você ia para casa e seu chefe só se ele tivesse seu endereço para ir lá, né? Mas agora o trabalho te acompanhava para casa com os bips, né? Que as pessoas ficavam mandando mensagens, assim, tal coisa aconteceu no escritório, você tá no seu horário de descansar, mas o pessoal tá na sua orelha falando, ei, o que aconteceu ontem no trabalho? E você começa a trabalhar mais do que você deveria, né? Já vem daí. Ainda mais com a ideia dos anos 80 de que o trabalho é significado de força, de produtividade, de eu sou uma pessoa boa porque eu trabalho pra caramba. Pois é, e aqui também começa a terceirização, ou seja, é uma empresa que pode estar aqui no Brasil, ter uma fábrica na China, porque é mais barato, e ter um call center, por exemplo, na Índia, não sei, às vezes atende internacional. Tudo começou a ser terceirizado, as empresas não podiam fazer a limpeza, era uma empresa terceirizada, não podia contratar uma pessoa, tudo ficou muito terceirizado. E tem dois trabalhos que ficaram muito importantes aqui nos anos 90, um deles era o de webmaster, nossa, webmaster. Webmaster que basicamente era o faz tudo da internet. Entende de site, entende de programação, sabe fazer uns negócios, uns desenhos, as fotos, ele sabia de tudo, mexia no Photoshop. E também o trabalho de técnico de informática. Gente, era muito comum antigamente que acontecesse uma empresa lá de um computador estragar e chamassem o técnico de informática. Ou na sua casa deu problema no Windows, chama o técnico de informática. Era muito engraçado como é que isso acontecia, bastante, né? Um emprego que hoje eu não vejo mais, mas que foi muito importante no início dos anos 90. Outro trabalho também forte que iniciou nos anos 90 foi o de call center, que muitas das vezes foi o primeiro emprego de várias pessoas, porque nos anos 90, com o aumento das linhas telefônicas, o pessoal tendo mais acesso a telefone, as ligações começavam a chegar e precisava aumentar o corpo de trabalhadores desse segmento. Quem nunca aí ligou para um call center, né, e se frustrou bastante. Eu nem sei se é complicado. Nos anos 2000, agora todo mundo tem que ser legal, descolado, porque várias mudanças no mercado de trabalho começaram a fazer efeito. Por exemplo, você lembra como é que nos anos 2000 os escritórios agora do futuro eram descolados? Ah, nós temos videogame, nós temos a caminha, nós temos totó, e a gente pensava, nossa, que legal, é mesmo? Posso pegar isso aqui? Nossa, eu posso esquentar minha marmita? Nossa, que legal! Claro, isso chamava muita atenção, todo mundo queria trabalhar lá. Tipo o Google, a Googleização dos escritórios de trabalho. Mas só que é muito legal na teoria, né? Mas na prática eles só querem que você passe mais tempo lá, porque para que você vai para casa se tá tão divertido aqui?
fica aqui, produz mais um pouco, né? E eu falei do BIP lá, que era a coleira digital. Com a criação do iPhone e dos aplicativos, meu Deus do céu, agora sim que você era achado facilmente para poder trabalhar. O chefe na orelha, ó, só te caçando. Alguém entrou de férias? Ah, não pode. Desculpa, eu sei que você está nas suas férias. Sai, desgraça! Eu quero dormir, pô! É engraçado nos anos 2000 como que a instabilidade do setor privado fez o boom de todo mundo ter o sonho de ter estabilidade num concurso público. Meu Deus do céu, o tanto de apostila que tinha na banca de jornal do concurso da polícia de não sei o que, concurso do Banco do Brasil, concurso da Tonga e da Mironga, tinha demais. Eu sei com certeza já pensou em fazer um concurso. E nos anos 2000 também foi que com a globalização o português morreu, né? Agora não tinha mais prazo, tinha deadline, não tinha mais trabalho, tinha job, não tinha mais ideia, tinha creative resources. Isso aí continuou, na verdade continua, né? E foi criado aí, chegou por aqui. Mas em 2010 nós temos uma outra revolução. Em 2010 você descobriu que você não era um empregado. Não, empregado? Eu sou um colaborador, porque eu estou colaborando para o sucesso dessa empresa. É aquele negócio, aquela ideia de tirar a hierarquia, de horizontalidade. E também aquele negócio, você é colaborador. Se você não ficar até mais tarde agora na sexta-feira, você pode ir embora, não tem problema. Mas você não está colaborando com a empresa, né? É aquele negócio de vestir a camisa da empresa, o soft power. Pois é. E também nessa década aconteceu a tempestade perfeita. Na verdade, com um pouquinho do passado. Porque eu não sei se vocês lembram, mas 2008 teve uma crise mundial, né? O negócio da marolinha, acho que foi por aí. Só que as pessoas estavam sem emprego e elas precisavam fazer bico. Então o bico veio com tudo, né? Ah, o bico tal, tem que fazer um bico disso, fazer um trabalhinho aqui e lá. Só que veio o negócio do celular, que vinham com aplicativos. Então as pessoas, por necessidade, juntaram. Tem pessoas precisando fazer bico, eu vou lançar serviços para chamar essas pessoas. E aí, aplicativo de comida, aplicativo de transporte, tudo começou a fazer esse movimento da economia gig. Gig, que é um termo que vem do jazz, que é como se fosse uma canja, sabe? Um trabalhinho ali. Só que o trabalhinho ali agora era entregar alguma coisa, comprar alguma coisa, escolher alguma coisa para alguém. E foi vendida para essas pessoas a ideia das pessoas serem seus próprios chefes. Não foi nenhum plano maquiavélico, não. Foi só uma tempestade perfeita que aconteceu para hoje ter aplicativo entregador para tudo quanto há. Até entregador de gente. E hoje, como é que tá essa relação de trabalho? Bom, com certeza tá bastante conturbada. Aquilo que aconteceu no início da criação desses gigs, né? Agora começa a ter a fase de regulamentação. Mas no início da nossa década nós começamos também com a grande epidemia, que foi o trabalho remoto por causa de uma pandemia. Agora a relação de trabalho mudou. As pessoas viram que não precisavam talvez ir todos os dias no escritório. É um trabalho meio híbrido, que tem um debate, porque as pessoas também quando estão em casa não param de trabalhar, porque não tem aquela linha muito assim. Eu trabalho em casa desde muito tempo e consigo ver isso aí como sendo muito maléfico mesmo. É difícil você saber quando termina o trabalho, quando começa. Tanto é que o burnout agora é uma palavra que as pessoas conhecem e entendem o significado. A exaustão por alguma coisa, né? Meio que o cérebro pifou. E é nessa década também que começa a quebrar aquilo que começou lá nos anos 80, de o trabalho dignifica o homem, eu vou morrer por essa empresa aqui. Agora as pessoas têm a mentalidade de eu só vou fazer o mínimo aqui do que me pagam. E a gente nem pode falar que isso é mentira, porque o tanto de gente que a gente vê falando isso e o tanto de meme que a gente vê sobre isso, dá, né, a agada remunerada. Não, eu só caio no trabalho, porque no trabalho você cai e ganha. Mas é engraçado a gente ver a evolução disso tudo para perceber que o trabalho começou como uma necessidade por um excedente. A gente não necessariamente precisa trabalhar. Dentro da nossa sociedade, a gente precisa trabalhar para a gente receber o recurso que vai pagar o recurso que seria natural para todo mundo, né? Antigamente a gente só trabalhava para subsistir, a gente fazia outras coisas e no meio do caminho foram criadas várias mecânicas para poder vender o seu tempo, sendo que no final das contas o dinheiro é importante, mas o seu tempo com certeza é o seu bem mais precioso. E essa é a evolução do trabalho de 1900 até hoje.
Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!